Voltou o presidente do Senado, como tinha prometido, vai falar agora sobre a senhora Vitória, que entregou ontem ao governo eleito. Vamos ouvi-lo. Necessidade de recomposição. Sem nenhuma dúvida. A PEC que nós aprovamos ontem tem vários objetivos, mas como não poderia deixar de ser, talvez o maior de todos seja a recomposição do orçamento. Em primeiro lugar, da saúde, da educação, de várias áreas que são importantes, como a ciência e tecnologia, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, não é? A cultura, que no orçamento atual não tem recurso suficiente. Só a educação, só a saúde, nós temos um déficit, comparando com 2002, de mais de 16 bilhões de reais. E a educação em torno de 5 bilhões de reais. E evidentemente que para nós termos a educação e a saúde minimamente funcionando, é necessário a recomposição desses recursos do orçamento e a aprovação dessa PEC, que concluímos ontem no Senado, que na próxima semana será votada na Câmara, trará recursos suficientes, ou o mínimo necessário, para a saúde e a educação funcionarem adequadamente. Senador, Luciano Amaral, da CNN, na opinião do senhor, quando seria o ideal para que a Câmara aprovasse a PEC? Na própria terça-feira, para dar tempo de fazer o orçamento pelo com mais calmo? Como é que o senhor está lidando com isso? Quanto mais cedo a Câmara aprovar a PEC, melhor, porque eu terei mais prazo para saber o que eu vou ter de disponibilidade para fazer o meu relatório. É claro que já estou trabalhando no relatório baseado no que foi aprovado no Senado. Se a Câmara aprovar nos mesmos termos que foram aprovados aqui no Senado, evidentemente que facilitaria muito o meu trabalho, porque nós já estamos fazendo um relatório baseado naquilo que foi aprovado aqui no Senado. Senador, se a Câmara não aprovar a tempo e o orçamento tiver que ficar, vai ser votado no ano que vem, garante o pagamento do Bolsa Família só com a PEC? Não, nós não trabalhamos com essa hipótese. Nós vamos aprovar a PEC, vamos aprovar o nosso relatório até o final da sessão legislativa. Mas, hipoteticamente, se o orçamento não pudesse ser aprovado esse ano, ficar para o ano que vem, o que acontece? Não, se isso acontecesse, a hipótese que nós não trabalhamos com ela, o governo funcionaria com um duodécimo, até ser aprovado novamente, até ser aprovado o orçamento, como isso já aconteceu no passado. Presidente Pacheco, gostaria de saber em relação à aprovação da PEC ontem, se já foi possível conversar com o presidente da Câmara a respeito da versão que foi aprovada, do texto que foi aprovado, para saber quão admitido ele é lá na Câmara. A sessão do Senado terminou já num horário bastante adiantado. Eu não fiz contato com o presidente Arthur Lira, mas houve sempre uma percepção de que o Senado, ao tomar essa decisão de fazer a PEC do tamanho que ela ficou e nas condições que ela foi estabelecida, uma expectativa de que a Câmara possa encaminhar desta mesma forma, né? O próprio presidente Arthur Lira sinalizou essa possibilidade de nós unirmos esforços, Senado e Câmara, dentro do objetivo comum de aprovar essa PEC com a máxima urgência possível, justamente para que o relatório orçamentário possa ser elaborado pelo relator e aprovado no Congresso Nacional. Então, as expectativas são boas, obviamente que a Câmara tem o tempo dela, tem a autonomia e independência dela, e nós aguardamos agora a posição do presidente Arthur Lira e da Câmara dos Deputados. Sobre as emendas, aprovadas de alguma forma, e se por acaso tornar inconstitucional, pensam em fatiar a divulgação da PEC, tirando só? Não, eu considero que são coisas independentes. O Supremo Tribunal Federal tem o papel de julgar aquilo para o qual é provocado, né? E foi provocado em matéria das emendas de relator. Desde o ano passado já vem essa discussão em relação a esse tema. Houve inclusive uma decisão do Supremo no passado, houve então o restabelecimento das emendas de relator, agora é uma decisão. O Congresso Nacional se faz representar através da sua advocacia, tanto do Senado quanto da Câmara, com as sustentações orais, com os memoriais.
argumentando os elementos, são elementos de controvérsia e de dúvidas em relação às emendas de relator, e nós aguardamos a decisão do Supremo Tribunal Federal com toda serenidade e na absoluta convicção de que são coisas independentes. O nosso compromisso com o país, estabelecer um Bolsa Família, de votar uma proposta de emenda à Constituição, uma alteração constitucional, não devem ser influenciados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas é óbvio que o Congresso Nacional tem a sua convicção em relação às emendas de relator e isso está externado no julgamento do Supremo. Presidente, o texto aprovado no CCJ, que foi aprovado no plenário também ontem, ele foi batido, as mudanças foram batidas com Arthur Lira? Olha, isso foi um trabalho do relator, primeiro da Comissão de Constituição e Justiça, depois no plenário. Eu considero que o conceito da proposta de emenda à Constituição, que no final das contas, na sua essência, é a abertura de um espaço fiscal para que possa caber nesse espaço fiscal medida para poder ajudar o país, desde merenda escolar, as universidades federais, passando por farmácia popular, reajuste do salário mínimo, Bolsa Família, os R$150 por criança. Todos esses itens são absolutamente necessários, todo mundo reconhece isso. Então, eu não sei se na exatidão foi batido o texto com a Câmara dos Deputados, mas na essência não houve nada de inovador que se pudesse dizer que foi uma surpresa do Senado Federal não prevista. Absolutamente. Tivemos, inclusive, muita responsabilidade. Houve, inclusive, uma redução desse impacto fiscal em 30 bilhões por sugestão de senadores na Comissão de Constituição e Justiça. Então, houve um diálogo muito amplo, muito rico, muito respeitoso, que, inclusive, estabeleceu conquistas da responsabilidade fiscal, mas, ao mesmo tempo, permitindo a governabilidade desse novo governo para que as coisas essenciais e óbvias possam ser realizadas no Brasil. Presidente, obrigado. Assim como o senador Marcelo Castro, o senhor trabalha com a possibilidade de aprovar o orçamento essencialmente neste ano? Eu trabalho com a convicção da aprovação do orçamento esse ano. Eu acho que esse é o nosso papel. 2 anos atrás nós experimentamos isso, de não aprovar o orçamento. Isso é sempre muito ruim. Eu acho que é importante nós termos a regularidade e o funcionamento. Nós conseguimos reduzir o máximo possível de vetos. Nunca se teve tão poucos vetos a serem apreciados no Congresso Nacional. Votamos PLNs, votamos autoridades indicadas sob o crivo do Senado Federal, algumas pendentes, mas que serão no próximo ano, logo no começo. Então, nós temos um pleno funcionamento democrático, respeitoso para com os outros poderes e lei orçamentária para um governo que está começando, é muito importante que ela seja aprovada pelo Congresso Nacional. É a nossa prerrogativa e nós não podemos nos furtar dela. Obrigado. Obrigado, presidente.